Mais um episódio chegando do HPcast. Hoje a gente tem uma convidada internacional. Eita. Se você olhar aqui no currículo que ela me passou, as formações dela, por onde ela passou. E eu estou muito feliz que a gente vai falar com uma mulher como convidada, né? Isso é muito importante, né, Hudson? Até agora só falamos com homens, né? Exato. E parece que o assunto vai ser meio direcionado aí para homens, né? Também. Como que a gente vai conectar esses pontos com comunicação, persuasão, como se comunicar melhor, oratória, essa coisa toda. Então eu estou bem animado para aprender muito hoje com ela. Ela é especialista em comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda, tem formação na França. Rapaz, eu vim aqui só para ouvir e aprender. Vou assistir vocês dois aí. Eu vim aqui para ouvir e fazer perguntas. As perguntas movem o mundo, né? Sim. Vamos perguntar. Inclusive, fazer perguntas é uma das melhores maneiras de você aprender. E comunicar é também saber ouvir. Às vezes as pessoas acham que é só você ficar falando igual uma matraca, igual eu tô fazendo aqui agora, então eu vou parar. Essa frase aí dá um monte de like no Instagram, hein? Já anota ela aí. Já viram Reels aí, ó. corte aqui, ó. Corte aqui pra virar Reels. Né, editor? Karina Maia, seja bem-vinda. Obrigada. Que divertido, gente. Jura que eu sou a primeira menina aqui? A primeira menina. Uau. Rapaz, ela é mãe também. Bom. Ixi, ela é casada, mãe. Quantos filhos? Um casal. Só daí já tem muita coisa para aprender, né? Sim. Casal. Me sinto bipolar com um casalzinho. Legal. Assim. Crianças? Crianças, 10 e 7. Exato. Já são. Bom, eu tenho um casal também. Ai, né? que delícia. Um de 7 e uma de 6. Quase, hein? Noite. Essa noite. Em 6 meses foi a primeira noite? Rapaz. Cara, assim, até lá em casa a gente estamos em acordo, né? É complicado, é ruim, mas eu alinhei com a Dani. Eu estou um período dormindo no hotel, que é o quarto do lado ali. Cara, rapaz, porque senão eu não consigo acordar, cara, no outro dia cedo, né? Eu acordo cedo, 5 horas, aí, cara, pra você levantar, tendo interrupções durante a noite, né? Mas ter filho é bom. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Que massa. Karina, fala um pouquinho pra gente, falar em filho, criança, eu fiquei sabendo que você tinha um problema nos dentes. Quando você era criança. E isso te atrapalhou na comunicação e depois você ressignificou para usar isso como uma arma para melhorar a sua comunicação. É isso? Eu acho que toda profissão ela acaba sendo um pouco consequência de algumas circunstâncias que te geram um estímulo e uma curiosidade para algo, né? Então eu era aquela criança tímida, sonhadora, imaginativa. E fui ficando mais introspectiva em função disso. Acho que foi antibiótico, sei lá, alguma coisa que eu tive que tomar. E aí ficou tudo corroído, preto, naquela idade assim de primeira série, né? Numa escola muito grande, escola pública. Então era algo assim, não podia sorrir. Porque alguém ia falar, ia apontar, a criança é muito espontânea. Eu acho que a minha mãe conduziu muito bem, porque eu não lembro de eu chorar, ficar triste nem nada. Isso é só em casa. Meu irmão... Você tinha vergonha do seu sorriso, é isso? Ele era preto, né? Tá, então era tudo corroído. Eu tenho até hoje os dentes muito fracos. É uma coisa mal resolvida. Até hoje eu sou assim... Eu acho que eu devia ter boleto em consultório dentário, né? Mas, e aí, nessa idade, aí o meu irmão, se a gente brigava, aquela coisa de irmão, ele falava... Boca preta, boca podre. Aí eu chorava. E nunca chamei de dentuço. Ele era dentuço, poxa. E eu não tinha coragem de falar. Eu chorava. Mas acho que a minha mãe conduziu muito bem. Não é trauma, não é nada. Não teve história de bullying, não lembro de nada disso. Mas, depois de adulta, soube pelos meus pais que eles falavam que eu era uma criança que não sorria. E realmente não sorria. E aí isso explica porque que eu fico muito mais confortável ainda hoje, séria, do que rindo. É algo que me traz conforto. Agora você imagina, se o sorriso conecta, né? E aí você sabe bem, né, Pedro? Se o sorriso é uma ferramenta de conexão, então eu me desconectei. Então eu passei, indo para a fase adulta, adolescência, uma pessoa calada, muito diferente, sempre morando no interior, Mato Grosso do Sul, né?
com um perfil assim muito alta, tudo diferente. Sou diferente dos meus irmãos, só eu sou desse tamanho, né? Você tem um perfil de gringa, assim, de mulher da Europa, assim, né? Tem gente que me pergunta diretamente, você é de Americana, onde no Rio sei Grande lá. do Sul? Eu falo, de lugar nenhum. E não é. No interior, de São Paulo mesmo. Eu já ia perguntar isso, de onde você Suas Pereira origens e Barreto, tal. cidade de japonês, entendeu? Nada a ver, enfim. E aí, calada séria, é lógico que eu percebi, hoje eu percebo muito fácil as pessoas no olhar, eu percebia a rejeição, tipo, já não ia com a minha cara. Então isso acontecia demais. Então eu estava sempre revertendo uma primeira impressão ruim, e as pessoas, nossa, como você é doce, como você é simpática, você não é nada do que eu pensava. O que você pensava? Que você era metida, que você era Fechada. arrogante. Isso aí, depois já, né? Ou seja, na fase adulta. Adulta, adolescente e tal. E então, aí você vai se interessando, acho que sem perceber. Eu queria tudo de comunicação, eu queria beber comunicação, injetar comunicação, tudo. Então eu fiz publicidade, jornalismo, e trabalhando na área, administração de marketing, comércio exterior. E aí, trabalhando nas empresas onde eu trabalhei, e me chamou a atenção que veio esse feedback. Olha, a Karina consegue tudo que ela quer, ela consegue férias fora de época, ela consegue tirar uma semana de férias e não 30 dias corridos, que era meio que obrigatório em uma das empresas onde eu trabalhei. Eu mandava e-mail, o chefe respondia, ele recebia centenas de e-mails por dia, ele não respondia para ninguém. E e-mail meu ele sempre respondia mesmo. E tinha colega de trabalho que às vezes passava 2 dias na frente da sala dele para ser atendido, passava lá o dia inteiro, desistia, ia embora, passava uma pessoa muito ocupada e uma empresa muito centralizada. E se eu aparecia lá, ele me atendia, e aí até eu fiquei curiosa, porque começaram a me pedir as coisas. Pede férias para mim, pede aumento, pede isso, vinham a mim. Aí eu falava, não, você vai pedir. Como? Aí eu treinava a pessoa, mas eu não tinha curso, nada de persuasão. Ajudava ela, o colega... Mas você já tinha estudado? Não, persuasão, ou nada você disso. é um chamado seu, uma habilidade, Eu percebi assim. o seguinte... algo que veio na infância? Olho nas pessoas tímidas. Todo tímido é observador. Pelo perfil da timidez, ele observa tudo. Da introspecção, né? Ele pode saber que ele sabe tudo. Então, eu sempre fui muito observadora. Então, nesse caso específico que eu estou comentando, eu observei que o dono da empresa, que era quem tomava todas as decisões, ele tinha aquele toque, assim, do Roberto Carlos. As roupas muito parecidas, tudo em tons assim, daquele jeito. Azul claro. Azul claro. Como era uma empresa de comunicação, nada com cor quente era aprovado. Nada, não tinha uma logomarca vermelha, laranja. Você não podia chegar com esse batom lá, por exemplo. Quem estiver assistindo a gente no YouTube... Ele me viu uma vez no ar com batom vermelho, te mandou tirar a matéria do ar. era uma empresa de comunicação. Uma televisão. Uma televisão. Uhum. Então, e aquilo fazia parte da minha observação. Eu observava que se alguém entregava um texto para ele esticava o braço para poder olhar. Aí eu pensei, presbiopia. Tudo na base da observação. E ele falava, está muito pequeno isso daqui, volta. E não estava pequeno, ele que não estava enxergando. Então, quando eu mandava o e-mail, o que eu fazia? Letras garrafais, azul marinho, que era a cor preferida, azul, fundo de céuzinho, eu colocava fundo no corpo do e-mail de nuvenzinha. Sério? Juro. Caramba. E aí era respondido imediatamente. Você é uma copywriter especialista, então, né? Eu sou muito observadora do que as coisas despertam no outro. Sempre fui muito curiosa com relação a isso. Se eu ia falar com ele, se eu estava de alguma roupa colorida, estampada, eu não ia. Eu falei, esse dia eu não posso falar com ele. Então, eu já programava antes. Eu ia de preto, o cabelo bem repartido no meio. Era toque mesmo. Toque total. Então, eu tinha um jeito certo de falar. E aí, eu treinava os colegas. Teve colega que, por e-mail, foi promovido, colega que conseguiu as férias que precisava. E eu estava treinando os colegas. Eu falei, gente, então vamos transformar isso em atividade profissional. Sim. Aí eu fui fazer curso, porque eu gosto de buscar mais, né? Sempre tem alguém para te ensinar que sabe mais. Aí eu fui fazer o curso do Polito, comecei ali. Falei, gente, isso não tem em Campo Grande, vou levar para Campo Grande. Que ano era isso? Nossa, deixa eu ver, 2009, eu acho, né? E aí, logo que eu fiz o curso, já comecei, falei, vou lançar a minha primeira turma de comunicação. Tá, mas então a questão assim, você tinha o problema nos dentes, isso te criou alguns bloqueios por um período, né? E depois você sentiu
a necessidade de aprender a se comunicar porque antes você era tímida. Exatamente. Eu comecei a observar as pessoas. O olhar, a expressão, já sabia o que, de alguma maneira, assim, como a pessoa estava pensando, o que ela estava sentindo. É a leitura da linguagem corporal que, na verdade, nós temos de maneira instintiva. Mas se você estuda, você é como enxergar a pessoa nua, né? Você fala, uau, eu sei exatamente o que a pessoa está pensando. Inconscientemente, né? é meio que do instinto animal do ser humano, né? A gente tem aquela coisa de lutar ou fugir, né? Então a gente percebe se é uma ameaça. Exato. Ou se é uma coisa amigável, Exatamente. né? Então você olha aquela pessoa de a cara fechada, você já meio que fica assim, ou um sorrisão. Tem as expressões óbvias e tem aquelas muito refinadas que é legal de saber, né? Te encurta Eu quero aprender sobre caminhos. essas coisas com você hoje. Legal. Microexpressão, essas coisas todas. Legal, eu então amo você isso. fez que uma legal. base lá na sua infância, foi forçada, né, ou induzida a ser tímida, né, de alguma maneira, que isso é uma habilidade muito boa para a persuasão. Então, eu tive a oportunidade de um curso de uma vida toda, que hoje, sendo alguém especializado em comunicação, que eu sei identificar. Os meus pais, eles têm perfis de comunicação completamente diferentes. Eu falo, eu não sei como vocês deram certo. Eles conseguem até hoje falar a mesma coisa, de maneiras diferentes, e achar que eles estão falando coisas diferentes e discordarem. E aí discutir, assim, né? Então, eu, pequena, desde muito pequena, eu ficava legendando os dois. Não, mas ele disse isso. Ela... mas isso é um problema de quase todo casamento, né? Não, imagina. Aliás, gente... Lá em casa eu não tenho esse problema. Olha, as pessoas vêm em busca de formação profissional para qualquer outra coisa, e o que eu mais escuto é, gente... me ajudou a comunicar em casa, eu consigo falar melhor com a esposa, com o marido, com os filhos. Isso é muito gostoso, né? Mas eu gosto muito da área de comunicação e me desenvolvo nisso. A gente estava falando isso antes da gravação aqui. E o que eu passo muito para as pessoas? Que a comunicação ela vai te ajudar a ter melhores relacionamentos aonde quer que tenha outros seres humanos, ou seja, qualquer lugar, em qualquer situação. Se você vai estar vivendo numa sociedade e vão ter pessoas te ouvindo ou falando alguma coisa, ou observando, Exato. a comunicação é necessária. Você concorda? Claro, eu posso chegar aqui, não falar nada e ficar olhando para vocês e vocês terem já uma visão clara do que eu estou querendo dizer, sem abrir a boca, não é? Você pode chegar, parar e ficar olhando, fica 2 minutos olhando, você começa a falar com o olhar, a pessoa começa a entender alguma coisa, é muito legal, é instintivo, né? A comunicação, ela é tão poderosa, assim, que se não existir comunicação, não existe história, né? Como que nós conhecemos a história da humanidade, né? Através da comunicação. E existem várias formas de comunicação, né? Que eu entendo. Né? Uma delas, eu esqueci o nome. Rupestre lá, então... storytelling em volta da fogueira. Não as pessoas na caverna se comunicavam assim no começo, né? Os homens saíam para caçar, aí voltavam para contar as histórias dos mamutes, não sei o quê. É verdade? Você podia dar um histórico assim, você que estudou a fundo isso, para quem às vezes... Para a gente ter um contexto histórico da comunicação, o que você acha? A linguagem corporal ela é a primeira comunicação. O ser humano, por nossa estrutura, inclusive, a gente não veio pronto para fala. Não é? A gente acha que é algo muito natural, né? Não. Foi a nossa primeira comunicação, a mais sincera, a mais clara, a mais... que condiz melhor com o que a gente pensa e sente é a comunicação corporal. É a primeira. O corpo fala primeiro e ele sempre fala a verdade. A fala é um recurso, uma maquiagem. De tanto né? Vai dando preguiça de fazer o gesto, o vira uma palavra. O corpo não mente? Nunca, jamais. O corpo tem um poder tão grande sobre nós, porque quando fala linguagem corporal, a gente imagina assim, que você vai ficar especialista em ler o outro, mas aí que está a pegadinha maravilhosa. O seu corpo te manipula, ele manipula o seu sentimento, sua atitude, você pesquisa. Então, se eu tentar usar a linguagem corporal para dizer algo que não é verdade, para mentir para você, a pegadinha é que eu começo a não conseguir mentir. Isso também é pesquisa americana, por exemplo, o gesto da mão espalmada, né?
que é então a palma da mão virada para cima. O gesto do livro aberto. A mão espalmada é um gesto de sinceridade, uma palavra, né? Não é uma frase. Então, o corpo ele tem assim palavras e a frase são vários movimentos. Então, o gesto da mão espalmada é o gesto da sinceridade. E aí fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Pegaram um grupo de pessoas e eles tinham que mentir por um mês. E toda vez que mentisse com a mão espalmada, o maior número de mentiras por dia e tinha que anotar quantas vezes mentia. Todos, 100%, eles começaram mentindo bastante e foi ficando cada vez mais difícil. Eles terminaram o mês sem mentira, porque tinha que mentir com a mão espalmada e era muito doído. Vai contra a natureza? Contra. E aí, até uma novidade, assim, o corpo ele vicia muito rápido. Se eu passar uma semana pensando, por exemplo, você falou do casamento, vamos brincar com o casamento. Você chega do trabalho, sua esposa tá, como que ela chama? Daniele. A Daniele tá lá nervosa, irritada, criança, né, puxando pela perna, você chegou, ela tá nervosa, você já percebe que o clima não tá legal. E aí, vamos supor que isso acontece repetidas vezes, alguns dias só. O que vai acontecer com o teu corpo? Ele vai viciar naquela fisiologia, naquela sensação de chegar em casa e deparar com um ambiente hostil, não tá bom para mim. Pode acontecer de você, toda vez que estiver indo para casa, no final do expediente, já começar a sentir isso, porque o teu corpo está viciado, pedindo isso já. E a Daniele também, vamos supor, ela se irritou quando te viu, fez isso 3, 4 dias seguidos, é perigosíssimo. De repente, a gente tem um casal que está toda hora se olhando feio, de mau humor, porque o corpo viciou. Só que o corpo não sabe o que é bom e o que é ruim. Então, você pode viciar ele em coisa boa. Se você, quando está indo para casa, cria um gatilho mental de coisa boa, lembra do momento mais feliz da sua vida, e faz isso 3, 4 dias seguidos, você sempre vai chegar feliz. Olha que legal! Uma vez me chamaram para dar um treinamento numa empresa pública. E falaram, olha, aí eu fui lá fazer o briefing, saber dos funcionários, para dar a palestra e entender quem era aquele público. E aí me relataram uma coisa muito engraçada. Olha, fulana de tal, ela era uma das melhores funcionárias. Mas depois que a gente mudou de prédio, o prédio estava lindo, era maior, né, na frente do shopping. Mas depois que a gente mudou de prédio, ela ficou péssima. E ela nunca mais arrumou. Faz 1 ano que ela é uma das piores funcionárias. Eu só não fui mandada embora porque era um órgão público. E aí eu pensei assim, cara, que interessante. E eu falei, mas por quê? Ela falou, porque antes era perto da casa dela. Agora está muito longe, então ela vem trabalhar de mau humor. Se ela passou 1 semana de mau humor, ela não entende por que ela está assim há 1 ano. É o corpo. Instalou o gatilho. Ela chegou no carro, estou indo trabalhar, já começa a ficar de mau humor. É o gatilho. É um gatilho. E você pode fazer o contrário. Então, a consciência, ela é bom, a gente tem a consciência, a gente reverte qualquer coisa, a gente influencia. Agora, o corpo, ele, sim, influencia a nossa atitude e o nosso resultado. Ou seja, então, se nós pararmos, né, ajustar a posição... eu já ouvi falar, a PNL fala muito sobre isso, né? Sobre a fisiologia. Né? Então, o corpo, postura, a forma que você anda, né? Palavras de afirmação, ou palavras afirmações, né? Afirmações positivas, isso. Mas o próprio corpo, né? Então, se você... Até tem uma... Falando do Tony Robbins, né? A gente sempre fala do Tony Robbins. Ele fala muito sobre isso, sobre finja, né? Se você ainda não sabe, finja que é. Então, ande como se você já estivesse... como se você já tivesse alcançado aquilo... Fake movimento. Fake it till you make it. Sabe que isso é da Amy Cuddy, né? A Amy Cuddy é uma especialista em linguagem corporal. Você viu a história dela no TED Talks? Não. Nossa, eu indico, gente, vocês vão adorar. Mas eu vi um livro dela que é uma capa amarela, que tem um homenzinho assim de madeirinha. Você já viu esse livro? Não vi, vou comprar, me indica aí. Então, acho que eu tenho ele aqui, se você tem algum exercício, tá, vamos lá. A mulher ou o homem está voltando para casa, tem algum gatilho instalado para... empoderamento, não gosto dessa palavra empoderamento, né? Mas para você sentir... Cara, porque assim, estado, né? Para você entrar num estado positivo, energizado. Tem aqueles momentos que você fala assim, cara, eu tô me sentindo muito forte, muito confiante, corajoso, e de repente não mudou nada, o mundo continua igual.
mas... De repente você mudou o seu mundo interno. Né? Tem a filha de um amigo meu, ela fala assim, tô brucuchu hoje. Né? De repente você tá com aquele nível de energia lá embaixo, não aconteceu nada diferente, Sim, né? tem como reverter rápido. Tem como reverter rápido. A gente tem que se perceber. Eu acho que o grande problema é que mais de 90% das pessoas vivem em modo automático. Você nasce, cresce e morre sem nunca ter pensado, né? Teve um Nobel de Medicina, puxa, esqueci o nome dele. Perguntaram para ele, né? O que você diria para a humanidade? Ele falou, o problema da humanidade é que o homem não pensa, né? E aí não pensa, ele quis dizer isso, a gente não tem consciência do que está acontecendo. Se a gente parar para analisar os últimos 7 dias, repara, se não foi feito em modo automático, acordei, escovei o dente, arrumei, saí, isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Então, se você tem um estado de consciência, de se perceber, autoobservação, é muito importante. A gente acha que se conhece, o Augusto Cury fala, tem 3 eus, o eu como eu me vejo, o eu como o outro me vê e o eu como eu realmente sou. O eu como eu realmente sou, às vezes está muito longe de como eu me vejo. Aí a gente cria um rótulo e passa a vida inteira, eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, chama Síndrome de Gabriela. E você não é nada daquilo que você pensa que é. E geralmente a pessoa pensa que ela é menos do que ela realmente é? Na comunicação, sim. Então, eu adoro entrevistar o aluno e falar assim, no primeiro dia, né? Me conta aí, né? O que você acha que você precisa melhorar, como você se vê, eu sou muito ruim nisso e tal. E às vezes fala, mas eu sou muito bom naquilo. E é o inverso. Acontece demais, acontece demais. Existe uma distância muito grande, tanto que existe um exercício de você montar a sua USP, né, a sua Unique Selling Point, que no Brasil, para o português, a gente pode chamar de VC, vantagem competitiva. São perguntas que as pessoas, quando se deparam com aquelas perguntas, às vezes ficam em estado de choque, não conseguem responder. E são perguntas do tipo assim, as 3 coisas que você mais gosta em você, até que a pessoa consegue. Agora continua até ter 7, já dá uma travada. Aí vem, quais são as 3 coisas que o cônjuge, ou o seu parceiro romântico diz que mais gosta em você? Aí eu falo, você não pode entrevistar, você tem que se lembrar. Pronto, já vai travando ali. E assim, uma série de perguntas. Uma vez a gente estava conversando, uma das primeiras vezes que a gente estava trocando ideia, Hudson, aí uma pergunta, o USP, que muitas vezes as pessoas não sabem. Me fala, o que você vende? Aí a pessoa não sabe o que ela vende também, né? Você me perguntou também uma vez, você lembra no direct? Lembro. Aí eu te respondi já com um áudio. Que eu fiz o que você vai vender, né, do podcast. Você lembra? Aliás, o Pedro é muito persuasivo, você não tem medo dele, não? Eu tô aproveitando isso, né? Lógico, espelhando aí, né? Eu tô vendo esse poder nele, né? O legal da persuasão é que as pessoas confundem com manipulação. Então, o nosso primeiro contato foi muito legal, né? Porque acho que foi uma dupla prospecção. E aí, você percebe que a pessoa é boa, você percebe o recurso, mas você fica à vontade, porque não é manipulação. Você foi muito espontâneo, eu achei muito legal. Eu falei, nossa, ele pergunta e ele ouve, isso é raro. Ele escuta. Eu aprendi uma coisa, que existe uma linha tênue entre a manipulação e a persuasão. Essa linha se chama ética. Exato. É simples assim. É você ter ética e ter autorresponsabilidade. Agora, se você exerce a persuasão com qualidade, existe a automanipulação. Você, na verdade, se transforma. Por isso que eu falo que é pegadinha, porque a persuasão ela depende muito de uma conexão real. Então, é você conseguir se conectar rapidamente com as pessoas. Se você consegue se conectar, não tem como ser algo falso, tem que ser sincero. E aí você vai se transformando sem perceber. Então, por exemplo, se eu tenho um perfil de comunicação X, mas exercendo a persuasão, eu preciso sempre me moldar ao outro, eu vou ficando uma pessoa flexível. Então, eu era uma pessoa difícil, era fácil discutir comigo, era fácil contestar, era fácil julgar, era fácil. Aí, hoje, em função de tantos exercícios de persuasão, de tanto exercer a profissão, eu realmente gosto de ser, assim, totalmente maleável agora, né? De ter o fluxo, assim, da água com as pessoas. Sim. Então, é você que muda, quando você percebe, você mudou. Uma vez me chamaram para uma reunião política e o político falou, eu de novo com a mão espalmada, mas me chamou a atenção. Ele falou o tempo todo com a mão deitada, assim, embaixo da mesa, escondendo a mão? Não tinha mesa, mas ele apoiou as mãos na perna, porque ele sabia, provavelmente tinha uma informação técnica de que ele tinha que falar com a mão espalmada. E ele falou o tempo todo daquele jeito, mas foi muito artificial, é uma mão deitada no colo, né? Todo mundo gostou dele. Eu falei, mas esse gesto não está sincero. Mas provavelmente naquela noite
ele teve de ser mais sincero mesmo, ele teve que falar um pouco mais dele com sinceridade, provavelmente ele omitiu algumas coisas que talvez ele dissesse, que ali não foi possível porque ele espalmou a mão. Então a gente se manipula por o bem, que também a manipulação nem sempre é uma palavra ruim, né? Existe a manipulação positiva. Sim. Né? A gente tem que desmistificar algumas palavras. Na medicina mesmo é muito utilizada, né? É manipular, né? O negócio, verdade. É você ali não só ter o controle, manipular é adaptação, é ver como é que fica, é ajustar. Que legal. E é tudo significado, né? Hoje mesmo, eu estava em uma reunião de manhã, eu passei uma informação, falei assim, olha, não ficou nada diferente. E isso, no meu ponto de vista, era positivo, porque o que a gente tinha antes era positivo. E falei assim, então, ó, não ficou nada diferente, podemos seguir, né? Tá bom, mas o entendimento da outra pessoa foi, cara, não mudou nada. Então, não ficou bom, né? Então, ou seja, é uma percepção, né, que a pessoa tem. Você falou isso, me lembrou algo. Posso jogar pimenta na mesa? Manda bala. Opa. A gente está vivendo um momento muito perigoso falando de linguagem. Acho que no Brasil sempre houve um problema de interpretação de texto, isso daí que você falou, né? Qualquer coisa dita hoje pode gerar uma má interpretação e tomar proporções absurdas. E é quando a gente reduz a linguagem, quando a gente acha que não tem que usar sinônimos para as coisas, quando a gente acha que tudo tem que ter uma palavra só, ou você é empoderado, você não é, ou você é isso, ou você é aquilo. Quando você reduz o vocabulário, você reduz o pensamento. Isso é muito perigoso. E isso no Brasil é algo que é o que mais me desespera. Eu fiquei sabendo, né, estava numa sala do Clubhouse uma vez, e a menina reclamando, ela falou, gente, acabaram comigo porque numa sala eu usei a palavra criado mudo, me referindo àquele móvelzinho do lado da cama, eu sou arquiteta. Sim. E aí, não, porque criado mudo, na verdade, existe por causa da época dos escravos. E aí acabaram com ela, eu não sei como chamar aquela peça, ela que é arquiteta não conseguia. Aí vai virar tudo móvel, pega o móvel, uma palavra para tudo, por quê? Então, assim, está tudo... Quando falar português começa a ser algo perigoso, algo que pode gerar polêmica, aí a gente precisa brigar por certas palavras, né? A gente precisa brigar por certos termos, não podemos desistir dele. Por que antes eu podia falar coisas que agora eu não posso? A língua mudou? Né? Por que eu não posso agora ter variação? Por que tem que ser uma coisa só? E aí o livro que a gente estava comentando antes de começar a gravar, de 1984, do George Orwell. Mais perigoso do que as câmeras que aparecem no livro, e o termo ficou muito famoso, Big Brother, né? Mas pior do que isso é o que o livro traz com relação à manipulação ruim da linguagem, no sentido de diminuir a linguagem para encurtar o pensamento. E é esse processo pelo qual nós estamos passando. Então, fica aí a pimenta para pesquisar. Pesquisem sobre o quanto a linguagem constrói o pensamento. E se você permitir que a linguagem seja reduzida, que ela seja alterada, que tudo comece a parecer proibido, é extremamente perigoso. A gente vai perdendo a capacidade de pensar. De pensar por si próprio, né? Exatamente. E assim, ao mesmo tempo, né, tem a outra ponta ali que a pessoa, de fato, né, esse exemplo que você deu aí do criado mudo. Vamos pegar em outro contexto, né? Que entra no ponto até que você falou inicial. As pessoas estão muito no automático, né? Então, as pessoas utilizam palavras, às vezes negativas, né? Por um costume, um hábito, e elas não percebem o quanto elas estão se contaminando, né? Como, por exemplo, você falou assim... qual é a sua maior habilidade? É essa, mas na verdade é outra, né? Então, as pessoas utilizam palavras habituais, né, costumes de palavras negativas. Que nem, por exemplo, esses dias atrás eu estava estudando a etimologia da palavra moleque, né? Aí tem um leque ali, né, de variações. Tem até o Maloque, né? Na Bíblia tem o tal de Maloque, não é isso? Isso, tem, ou seja, um deus, né, um demônio, enfim. Aí a outra vem a origem africana e assim por diante. Tá, essa é uma palavra que não tem uma definição. Agora, tem algumas palavras que a pessoa utiliza e ela não percebe que ela está utilizando, que nem, por exemplo, me perdoa, ou então obrigado. Vamos lá, obrigado. É uma palavra poderosa, obrigado.
as pessoas às vezes trocaram por valeu. Né? Valeu. Então, valeu aí, né? Então, tipo, cara, não é, oi, boa noite, tudo bem? Né? E aí? Né? Então, alguns costumes que também podem ser negativos, não tem essa parte? Aí falando um pouco de cultura, né? Eu lido muito com muitas culturas, então como tem um outro projeto de empreender e aí passa por muitos países, é legal ver o lance da cultura. E a gente tem um amigo que fala, o problema do brasileiro é a informalidade. E realmente eu ainda não conheci uma cultura tão informal quanto a nossa. E então esse o valeu e tudo mais, né? O perder o senhor, senhora, essas coisas, né? Ele fala, isso é um problema para vocês, porque passa uma ideia em outros lugares assim de abusados e uma série de coisas. Mas enfim, mas aí eu acho que é uma questão cultural. Entendi. Agora, mesmo que o valeu empobreça o obrigado, ainda bem que tem o valeu e o obrigado. Já pensou se de repente não puder falar nem valeu nem obrigado? Todo mundo é obrigado a dizer gratidão, porque obrigado vem na verdade ser obrigado, né? Já pensou se de repente só pode falar gratidão? Nossa. Tem hora que falta, tem hora que você quer dar outro tom, né? Tem hora que você não quer parecer que você está na aula de yoga, não quer falar gratidão, você quer falar obrigado, entendeu? E a gente tem de ter essa liberdade da riqueza e não a diminuição do vocabulário, como está acontecendo. Legal. A PNL, ela fala que a comunicação é responsabilidade do comunicador, né? De quem emite. De quem emite. Né? Então, é certo isso, eu estou falando aqui. Se você entendeu outra coisa, deu outro significado para isso, eu quero comunicar, eu quero persuadir você a tomar uma decisão. Vamos partir daí. Se você não tomar essa decisão porque você entendeu completamente errado aquilo que eu estava falando, ou seja, o meu objetivo, é responsabilidade minha, certo? Eu concordo com esse termo, porque se você é alguém interessado, e aí já vamos de novo para a persuasão, né? Uma pessoa persuasiva, ela é focada no outro, em como o outro vê, entende, pensa, o que ele sente, quem é aquele ser. Então, você pode dizer a mesma coisa de várias maneiras, facilitando o entendimento. Então, se eu dificultei o seu entendimento, aí você pode falar, mas tem gente que não entende mesmo, que é limitado. Ok, então converse com o limitado de maneira limitada, de maneira que ele entenda dentro da limitação dele o que você quer dizer. Perfeito, verdade. Eu concordo. E talvez é isso que acontece lá, foi em gravação, né, que você falou, deu o exemplo dos seus pais, né, que não se comunicam. A gente já estava com a câmera ligada, né? A gente já estava aqui. Que a gente conversou antes, né? Gente, eles estão super bem, tá? Eles não se divorciaram, eles se amam, tá? Não é que ficava brigando, mas é engraçado até hoje. Aí entra nisso, né? Porque eu vou até anotar um negócio aqui, porque você me falou que eles tinham tipos diferentes de comunicação, mas para eu perguntar e até para a gente trazer para as pessoas que estão ouvindo a gente, quais são esses tipos de comunicação, como que a gente consegue identificar? Eu vou anotar aqui para a gente não esquecer disso, tá? Se quiser, já até comenta. Vamos entrar até já nisso, né? Eu acho a pergunta até que eu ia fazer está bem linkada com isso. Que é assim, minha esposa, né, ou a sua mãe não está entendendo o seu pai, ou minha esposa não está me entendendo. Eu aprendi, né? Cara, eu tô falando uma coisa para minha esposa, ela tá falando uma coisa para mim, é a mesma coisa, e sim, de fato, parece que a gente está falando coisas diferentes. Aí eu aprendi, cara, a responsabilidade é minha. Eu que tenho que comunicar certo. Eu estou gerando talvez um desentendimento, alguma coisa assim, porque eu não estou sabendo comunicar da maneira que ela precisa entender. É revelador você entender como o outro se comunica. Você consegue participar de qualquer debate, até político, sem brigar. Falo por experiência de causa. Já participei de um debate político, bem desse no Brasil, que é left e right, né? E era até um site francês mediando, então eu de um lado da história, ele do outro, e a gente ficou amigo. Eu não conhecia, o que tinha tudo para dar em briga, porque o objetivo deve ter ficado até sem graça a matéria do site. Certo que para vender mais, queria que tivesse que a gente a faísca se matasse, ali, né? mas é totalmente possível. Você consegue ser autêntico, dizer o que você quer. Sem ofender. Discordar e mais do que sem ofender. Você realmente consegue fazer a pessoa entrar no seu entendimento, mas só se você entrar no dele. Agora, falando de perfil de comunicação, vamos pegar um casal famoso, né? Que foi famoso. Diana e Príncipe Charles. Tá. Ok? São dois opostos em perfil de comunicação. Então, falando de perfil de comunicação, segundo Richard Green, existe o sinestésico, o visual,
o auditivo e o digital auditivo. Eita, peraí, deixa eu anotar isso. O digital auditivo. O digital auditivo, ele é alguém que precisa muito de dados e números. Eles são raros. E é um comunicador que a gente considera assim meio maçante. Mas tem gente que tem predominância de digital auditivo. Ele é mais do que o auditivo. O auditivo é alguém que realmente é uma pessoa que fala por manchetes. Eu amo o perfil de comunicação de auditivo, acho que porque eu fiz publicidade e fiz jornalismo, ele precisa resumir tudo numa frase. Se você ficar explicando... Então, se você sabe que alguém é auditivo, você solta a manchete para ele, ele fica aliviado e depois você explica. Mas se você é um comunicador do tipo visual, você vai descrever tudo. O auditivo vai cansar. E aí ele não vai gostar de você, não vai entender, ele literalmente não vai entender. Às vezes a gente não fica assim, fala, gente, mas é óbvio, como que a pessoa não está entendendo? Porque é completamente diferente. O sinestésico, ele conversa dentro de uma área do cérebro que é o sistema límbico. Ele está comunicando pelas emoções. Sim, pelas sensações, né? Exatamente. Então, assim, quando eu digo como eu me sinto e o que eu quero, é uma comunicação muito persuasiva, porque todo mundo é também sinestésico. Às vezes não na predominância. Mas concorda que se eu falo algo e cito como exemplo, nessa semana, o meu pai, e falo do Dia dos Pais, né? Hoje a gente tem um evento Dia dos Pais online, está todo mundo já chorando antes de começar, porque tocou todo mundo. Quem tem pai e quem não tem. Pega o lado emocional, né? Exatamente. Então, o sinestésico, ele fala muito assim, mas um sinestésico conversando com um auditivo, ou um digital auditivo, não vai dar. Você não consegue vender, você não consegue que a pessoa assine o contrato. Então, você consegue chegar diante de alguém em 2 minutos, diagnosticar, fazendo perguntas, qual é o perfil de comunicação da pessoa. Ela vai dar pelo olhar, pelas expressões verbais, né, um auditivo, ele vai falar assim, escuta essa. Um visual vai falar, olha só. O sinestésico vai falar, sente isso. Né? Pelas palavras que a pessoa usa, né? Tem até, eu vi uma vez num livro que, dependendo do tipo de comunicação, você obviamente vai se comunicar de um jeito mais persuasivo que vai conectar mais para vender alguma coisa. Por exemplo, ele deu um exemplo de uma viagem para uma praia. O visual, você fala para ele imaginar ali a sacada, ele ver aquela onda, toda a orla da praia, para ele visualizar tudo, os pássaros e tal. O outro, para ele, o auditivo, para ele ouvir o barulho das ondas do mar, das gaivotas voando, dos pássaros e tal, das ondas. E aí o sinestésico, para ele sentir a areia, sentir a onda da água batendo na perna dele, sentir ele andando pela praia e tal. E daí você vai falando agora de acordo. É importante que as pessoas não vistam rótulo. Então, de repente, falam, então eu sou um sinestésico. E aí pronto, já rotulou, eu nasci assim, eu cresci assim. Dependendo da profissão que você exerce, você passa a desenvolver, porque todo mundo tem os 4. Né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei em TV, que usava o fone, né? Então, você ao mesmo tempo está falando ao vivo, tem alguém falando no seu ouvido e ainda o entrevistado dando a resposta, quer dizer, você fica com uma apuração auditiva muito forte. Né? Eu sou do tipo que não preciso olhar. Se alguém está falando e eu estou desenhando, é mais fácil de eu aprender. Só que se eu vou conversar com visual, vai me achar o quê? Antipática. Pô, virou a cara para mim. Não, eu virei o ouvido para você, eu virei a minha melhor parte, né, para você. Sim. Uau, legal. Não é? Só que assim, o que a gente faz? Eu estou indo falar para um público, 100 pessoas, e aí eu não sei, o que eu faço? Uso os 4, tudo está na variação, tudo. Tá. E você consegue, por exemplo, perceber quais são os tipos de comunicação da pessoa, assim, olhando, conversando Super rápido. Quais são os nossos? Cara, eu estava com medo disso. Eu não tô mais não, eu tô controlando meus gestos aqui, para eu não falar uma coisa e meu corpo falar outra, sei lá. As pessoas acham que a gente fica avaliando o tempo todo. Tem hora que eu tô muito distraída, mas pelo pouco que a gente falou aqui, eu não apliquei a pergunta com intenção. Né? Aliás, não estou perguntando, estou respondendo, né? Mas você me parece ter uma predominância sinestésica, mas não só isso. Provavelmente, até pelo fato de ser músico também, não é? O auditivo talvez também venha forte, então sinestésico auditivo. Sim, total, é isso mesmo. Acertei? Auditivo? Visual? Vem cá, se eu te der um abraço apertado e fizer assim na sua barba, vai te incomodar?
Vai. Visual. Você tem a impressão, às vezes, que alguém amassou a tua roupa se te deu um abraço apertado? Não. Mas eu acho que eu tenho algo relacionado a alguns bloqueios, né? Por exemplo, essa pergunta específica do abraçar. Eu não sei, né, eu não se influencia e tal, mas eu penso muito, como você falou no início, o problema nos dentes fez eu me conduzir assim, assado. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem dificuldade para abraçar outras. Olha que interessante. Então eu vou cumprimentar as pessoas. Se alguém fala te cutucando, não me incomoda. Talvez um visual sinestésico, por que não? Sinestésico eu tenho certeza que sim. Então pronto, né? lá. Mas aí tem algumas coisas nesse sentido. Então eu acho, um abraço, especificamente, é algo que eu tenho dificuldade. Vamos lá, uma pessoa que eu não teria problema algum em abraçar, uma tia, né? Eu cumprimento diferente, eu não costumo abraçar. E eu já fiquei olhando e falei, cara, isso não tá bom pra mim, né? Visual sinestésico, que legal, pronto, né? E o sinestésico auditivo, olha lá, que legal. Também sou sinestésico auditivo. É? Aham. Que Olha aí. Eu acho que isso casa um pouco com o perfil comportamental, com o DISC lá. Então, é tudo muito ligado, né? Existe o estudo da personalidade, a personalidade não muda, você evolui na melhor personalidade. O comportamental muda de acordo com a sua atividade. Sim. E o comunicacional também. Eu acho que tudo influencia tudo, na verdade. A personalidade são os temperamentos? Existem muitos, né? Eu já fiz o teste 2 vezes, estudei um pouquinho, não sou especialista nada, sei muito pouco, mas o Enneagrama, eu gosto muito das 9 personalidades. Eu quero fazer o teste de Enneagrama. É muito legal, né? Os tipos, assim. Eu quero fazer. E aí eu fiz de novo um ano depois, que eu não queria aquela personalidade, não teve jeito, continuei ali. Mudou só um pouco a porcentagem e você percebe que você evolui no melhor da personalidade. Tem 9 níveis. Certo. Você pode estar no pior, no nível animalesco da sua personalidade ou no nível evolutivo. Então, não queira mudar a personalidade. Desenvolva. Evolua. Não tem personalidade errada. Você pode desenvolver outra, né? A outra personalidade, porque ela é formada pelas nossas ações, nossas habilidades, o que fazemos, como pensamos, né? Exato. E nós podemos mudar isso, né? Eu acredito que se nós entrarmos em uma outra cultura, né? Vamos lá, estamos no Brasil, vamos um país predominantemente cristão, né? Se a gente for para a Índia, um país predominantemente hindu, né? Você muda o seu comportamento, mas você encontra um comportamento que te deixa mais confortável dentro da sua personalidade. Porque a sua personalidade é do DNA, né? É um pouco mais da biologia, não é? É formado, são os paradigmas, aí os pais têm forte influência na formação da personalidade, você não reverte ela. Legal. Mas você, às vezes, entende as falhas dentro dela, os paradigmas, e quebra os paradigmas. Eu ouvi uma pessoa que é especialista em temperamentos, no colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, sabe? Que ela explicou de uma forma bem breve que dá para as pessoas entenderem a diferença. Os temperamentos, a personalidade é uma coisa interna. O comportamental é uma coisa que pode ser influenciado pelo externo, que é o que você falou, às vezes atividades que você está fazendo e tudo mais, né? Exatamente. Então, aí, desse jeito, ela explicou para a audiência dela de uma forma bem simples, para a pessoa começar a entender um pouco mais, ter mais consciência das diferenças, né, disso, de temperamento e perfil comportamental. Né? Faz sentido isso, né? Eu acho que todo mundo tem que ter experiências com esses estudos, buscar o desenvolvimento pessoal. O melhor presente que você pode dar para as pessoas que convivem com você, que moram na mesma casa, é você se desenvolver no âmbito pessoal. Se tornar uma pessoa melhor. Você vai ser um exemplo. Gente, criança faz tudo o que a gente faz, não é? Então, por exemplo, como eu tenho formação em coaching e aí faço as coaching questions, né? A minha filha fala assim comigo. Perguntas poderosas. Minha filha não afirma nada, ela chega perguntando e eu já sei para onde ela quer me conduzir. Então, ela é uma coach por observação. Então, imagina se você melhora, se você se torna uma pessoa positiva, que consegue chegar em casa alegre porque você fez um gatilho, você resolveu fazer assim, toda vez que eu pegar no dedão direito, eu vou me sentir bem, porque se eu fizer isso algumas vezes, lembrando de uma viagem maravilhosa,
e vendo a cena e tudo mais, imagina, toda vez, estou chegando em casa, pega no dedão, ai, tem aquela sensação, entrei. Eu tenho esse aqui, ó, eu faço assim, ó. Ó, já começa até a arrepiar, ó. Olha aí, ó, gatilho. É um gatilho. Que legal. E a instalei, curiosidade nossa agora de perguntar, né? O que te lembra? É verdade. Mas é isso aí. Que Então, massa. você vai entregar o melhor de si e vai tirar o melhor das pessoas quando você evolui, né? E por falar em evolução, você me mandou uma frase que eu tinha pedido, né, pra você falar, me manda aí algumas coisas sobre você e tal. Aí você falou assim, ó, Pedro, eu acredito que o sucesso é uma decisão. Explana mais sobre isso. É porque não é um evento, né? Nem o sucesso, nem o fracasso. Tipo assim, acordei hoje, fracassei, meu Deus. Hoje eu tô um sucesso. Hoje eu tô me sentindo um sucesso. Não, é a progressiva realização de um objetivo comum. Essa frase nem é minha, do Nightingale, né? E então, assim, quando você toma uma decisão do que é sucesso para você, e é algo muito pessoal. Então, eu já vivi, por exemplo, quando eu trabalhava na TV, aos olhos das outras pessoas era sucesso. Para mim, não. Trabalhava muito, enfim, uma série de coisas que eu não gostava ali. E aí não era sucesso pessoal. Então, se está doendo, não é sucesso. Mas vamos supor, eu determino o que é sucesso para mim. E eu decido que eu vou chegar ali. Então, se eu decidir, aí você vem de trás para frente. Quanto tempo eu quero atingir aquele objetivo? 1 ano. Então, em 6 meses, eu tenho que estar nesse ponto. E aí, mês a mês, eu tenho que evoluir neste ponto, e significa que toda semana e que todo dia, pronto. Então, você decidiu e você começa com uma realização diária no sentido do sucesso. Então, o sucesso é isso. E as pessoas confundem sucesso com felicidade, ficam tentando decifrar muitas coisas. Inclusive, você nem me perguntou, mas para mim, felicidade é vazio. E às vezes ali você já experimentou o sucesso, porque na verdade a gente vive para ser feliz. Se existe um sucesso comum, é felicidade, né? É o sucesso comum. Então, se você está aquele vazio, o que é vazio? Você está em paz, você não fica pensando se você está rindo, se não está. Se você não fica pensando, eu estou feliz hoje, se você realmente está feliz, é aquele vazio gostoso, né? Mas assim, no meio do caminho dessa jornada, para chegar ali do ponto A ao ponto B, né, que... Vai doer. Vai doer. Muito. Né? Sucesso também é dor. Dói, né? É lógico, porque existem 2 dores, né? A do arrependimento, a gente vai ter que passar por uma delas, ou a do crescimento. Então, se o sucesso para mim é fazer algo completamente diferente do que eu faço hoje, vai doer muito. Então, por isso que a gente tem que escolher as dores. Exatamente. Por isso que você decide, a gente decide tudo, gente. A vida é um constante resultado das decisões que a gente toma o tempo todo. Até quando você não decide, você decidiu. Decidiu não fazer nada. Aguenta, então. Olha que doido. Eu vi uma vez uma analogia que imagina que você tem um quadro negro ali, e aí você pega um giz e você risca. De longe vai ser um risco, mas se você chegar pertinho do quadro negro, você vai ver vários pontinhos se conectando. São as decisões que vão formar a jornada, que vão te dar o resultado do A até o B. De longe, do macro é um risco, mas chegando no micro, você vai ver um pontinho do lado do outro. São as pequenas decisões, as micro decisões e escolhas que vão gerar as consequências e, consequentemente, os resultados. Louco, né? Show, amei a Legal. analogia, perfeito. Um exemplo no casamento, né? Eu sempre falo isso, casamento é uma decisão, é decisão total. Né? Eu costumo usar até a frase assim, a decisão não tem volta. Que legal. Não tem volta. Decidiu, está decidido. Ah, não, mas não tem volta. Isso tem a ver com a sua personalidade, olha que legal. Do Eneagrama? Esse pensamento, tipo, para mim é uma coisa séria e não tem volta. Provavelmente num traço de personalidade seu é muito importante Tipo, isso. o casamento, né, para você. Muito legal, muito legal. Isso olha que legal. A gente já fica tudo avaliando, né? O tempo todo, né? Aí, por exemplo, no meio do caminho vai doer, vai passar por esse processo, vai passar por isso, vai passar... Cara, é decisão. Você decidiu e pronto. Eu não vou decidir hoje, isso é um exemplo, né? Decidir hoje e amanhã eu decido diferente, né? Então, esse seria o sucesso no casamento, né? Porque quando você entra no casamento, você quer para a vida inteira, né? Eu concordo que é uma decisão, porque uma vez a gente
Meu marido e eu, a gente foi dar uma palestra voluntária e a gente tinha que discorrer sobre o tema amor. Falei, uau, né? Como que você teoriza isso? Fui atrás de várias leituras e aí uma que me surpreendeu e eu gostei. Você decide amar alguém. É uma decisão diária, porque o amor conjugal, digamos assim, ele é sensível a uma série de coisas. O fraternal suporta mais um monte de coisa, o conjugal não. Então é uma decisão diária. Você quer continuar gostando da pessoa. Ele realmente não é eterno. Você está sempre decidindo, de crise em crise, de revelação em revelação daquela personalidade. Você fala, mas não era assim, ou não era, você não tinha visto. É uma decisão também. E se você realiza, é sucesso. Outra decisão. E que pensando massa. Dessa forma, com os micropontos, né? Você fala assim, cara, eu tenho sucesso diário. Exato. Isso é bom, porque acho que as pessoas estão esquecendo de celebrar. A gente tem que celebrar, verdade. Gente. As pequenas conquistas, né? As pequenas conquistas. Você terminou o seu dia e fez algo que você queria fazer uma semana, nossa, sei lá, abre uma garrafa de vinho e toma, celebre. Uau, finalmente. Não é? Isso é muito importante. Eu lembro um dia que eu fiquei feliz que eu marquei o médico das crianças, que eu esquecia todo dia. Falei, marquei! Yes! Que massa. É muito importante vibrar com tudo. Por isso, o ser humano, ele gosta dos ritos de passagem, né? Dos rituais. Por isso que tem a festa de 15 anos, a festa de formatura, o casamento. Porque até a gente comunica para o nosso cérebro que está tendo uma mudança de fase, está acontecendo alguma coisa que você vai estar vivendo a partir daquele ponto. Ah, não, eu vou agora fazer o chá de casa nova, chá de panela, chá de fralda. São todos rituais que vêm lá das tribos para mostrar que vai ter uma coisa diferente acontecendo na vida agora daquelas pessoas, né? E aí no espaço-tempo, se a gente não criar ciclo, parece que a gente se perde. Então, a virada do ano, a virada do mês. Foi muito engraçado o que aconteceu no final de 2020. Aliás, em julho já estava todo mundo assim, acaba ano, acaba ano, acaba ano. E teve gente que literalmente sentou e esperou o ano acabar. Infelizmente. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer em 2020, não foi? Ou foi 2021? Eu e você? É. Foi esse ano. Esse ano, né? Foi esse ano. Enfim, mas assim, pelo que você me contou da sua história, você passou 2020 se mexendo. E aí teve gente que esperou. E na virada do ano foi muito engraçado, o alívio das pessoas. Ai, que bom, 2021. Gente, são 2 minutos que separam um ano do outro. Sim. Não muda nada em 2 minutos. Nada. Olha que, nossa, muito coincidência, entre aspas. Talvez fechar ciclos, sim, né? Fechar ciclos, sim. Sim. Mas uma virada de ano não é necessariamente o fechamento de um determinado ciclo. Eu creio que é o fechamento de um ciclo, né? De vários, talvez. Mas não especificamente aquele que a pessoa está querendo que se feche. E não tem nada de errado. Não quero ser a chata que fala, esquece o Réveillon. Sim. Se isso foi bom você falar isso. Por quê, Hudson? Se isso te ajuda a melhorar, tipo, se 12:01 você está mais feliz do que às 11:59, ótimo. Tá bom. Isso é o que importa. Se vai mudar a tua vida, né? Eu trabalho muito com alta performance de pessoas e ajudo as pessoas que querem atingir metas pessoais. Uma pessoa me procurou recentemente, uma amiga querida. Eu falei assim, olha, isso daí vai mudar toda a sua energia, a sua fisiologia, vai parecer para você que você virou uma página? Vai. Eu falei, então vai lá e faz, filha, vai lá e faz. Vira a página. E, gente, incrível, no dia seguinte ela era outra pessoa, outra atitude, falando diferente. É muito louco isso. Mas isso entra um pouco na questão de parar de ficar preocupando-se com a opinião dos outros? Também, tudo pode ser. Porque você falou assim, vai lá e faz. Então foi assim, tipo, cara, não tô mais nem aí pra nada, porque os outros podem pensar, né, vulnerabilidade. Na verdade, dentro de uma meta ali do business, era algo que não mudava financeiramente para ela. Então, assim, não precisava ser tipo agora, podia ser dali um mês. Aí dali um mês seria mais sólido, mais... Só que a energia dela estava nessa virada de fase, que naquele momento não seria nem nada de vantagem financeira, nada de nada, mas seria algo emocional. Eu falei, então vai, termina isso, porque ela estava sendo aconselhada no sentido de, olha, não vai adiantar nada agora, espera, né? Segue agosto. Ela falou, não posso, não vou aguentar. Eu falei, então vai. Então, foi tipo, não foi nem... opinião, foi no sentido de, bom, também, ó, é bom para você?
se joga. Sim. Legal. Né? Eu estava até comentando com a Mari esses dias. A Mari é como o Hudson fala, sua esposa. É sua esposa. A sua esposa. Eita, a Mari tá aí, acabei de... aí, Eita! Olha ela aí. Que a questão do tempo é uma convenção para facilitar o convívio e a organização dos seres humanos. Por exemplo, 11h59 de 31 de dezembro, meia-noite 2 de 1º de janeiro. Só passou 3 minutos. Mas, isso é uma coisa. Aí você pega dias da semana. Se você quiser encarar como todo dia sendo uma segunda-feira, e você não ter que se prender às 8, às 18, é só uma convenção para ajudar a organização da sociedade. Mas o tempo, tem até alguns escritores que falam que é uma ilusão. Aí a gente tem o tempo cronológico do relógio e aí a gente tem o tempo que simplesmente ele não tem, ele simplesmente acontece. Eu estou no viés de que só existe um tempo, né? Parece bem clichê, mas é o hoje mesmo, porque nada acontece no futuro, nada. Tudo que eu pensar para amanhã é pré-ocupação, né? Total. Não quer dizer que eu não vou planejar. Eu planejo, mas é hoje que eu preciso realizar, comemorar, fazer e tudo. Então, assim, eu gosto desse pensamento de que é agora. E eu não era assim, era uma pessoa que, pela minha ansiedade e pelo perfil que antes era mais planejadora, eu estava sempre no futuro. E isso é uma angústia sem fim, gente, uma angústia sem fim, né? Sim. Total. O poder do agora, né? Estar presente é muito bom. Então, eu até tenho post-it ali no meu computador, assim, que eu nem lembro direito o que está ali. Faz tempo que eu não bato o olho nele, mas é algo do tipo assim, primeiro eu estou me parabenizando. Parabéns pelas decisões que você toma e depois hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Seja lá o que for, hoje é o dia. Tem uma técnica que também que é bem parecida, que você fala assim, não, só por hoje. Só hoje. Só hoje, só hoje. Amanhã eu desisto. Né? Exato. Ah, exatamente. nunca participei, mas eu sei que é verdade. É do verdade. só mais hoje. Só você não mais precisa hoje. pensar que você vai ficar a vida inteira sem esse vício, mas só mais hoje. Isso é muito legal. O passo de amanhã não existe sem o passo de hoje, né? Se você deixar o passo de hoje, né? Pensando assim em atividades, até naquele ponto do sucesso que você comentou, eu tenho passos, então em 6 meses eu tenho que estar aqui nesse ponto, né? Se eu não fizer hoje o que tem que ser feito hoje, eu vou ter que fazer amanhã, né? Então vai continuar vira hoje. Né? E nessa ilusão do amanhã é que você torna o fracasso algo progressivo, ele é progressivo. Né? A pessoa que precisa, não pode comer tal coisa, tem diabetes ou quer emagrecer. Né? Só mais hoje eu vou comer essa torta, só mais hoje esse pudim. Não, é só mais hoje eu não como, só hoje sempre é no hoje, tá tudo no... Porque se eu pensar que na segunda-feira eu começo a academia, eu vou estar constantemente jogando para a próxima segunda. Sim. O correto seria então, vou fazer hoje e aí na segunda-feira eu vejo se eu faço de novo. O correto é amanhã eu como esse pudim, guarda aí que amanhã eu como. Aí chega amanhã, então amanhã hoje, já virou hoje, não pode ser hoje, tem que ser amanhã. Legal, que massa. Né? E pra gente jogar uma pimenta no nosso papo, qual é a sua visão sobre a comunicação e a persuasão no mundo de hoje, sobre homens e mulheres se comunicam diferentes, está mudando o jeito que as pessoas se comunicam, o que a mídia de massa está fazendo com o papel do homem, com o papel da mulher, na sua visão? Que eu sei que você tem um posicionamento sobre isso, queria saber um pouco mais. Precisamos estar sempre alertas e vigilantes. Se a gente olhar na história da humanidade, muita coisa que a gente tomou como verdade foi narrativa, né? Então, assim, a multidão, ela é uma besta feroz, assim, ela tem fome de qualquer coisa que você jogue para ela. E quando alguém domina a linguagem, se você não dominar, alguém vai dominar por você. Então, se a gente olhar, por exemplo, Hitler, né? Ele não recebeu apoio da noite para o dia. Olhando hoje, você fala assim, que gente louca, né? Os alemães eram loucos? Não, é uma narrativa. E onde ele construía a narrativa dele? Nas rádios.
Ele tinha um programa de rádio e ali você vai. Então, se você não dominar a linguagem, alguém vai dominar por você. O perigo hoje qual é? É justamente isso. Quando existe uma manipulação da linguagem e você começa a permitir a doutrinação do politicamente correto, isso é extremamente perigoso. Um idiota tem o direito de ser idiota e a gente tem que permitir que as pessoas falem idiotices, porque ela tem de falar. Aí eu vou lá com o meu argumento, com a minha linguagem e posso desconstruir. O que eu não posso é querer que ele se cale. Então, assim, esses excessos, tudo preto no branco, tudo branco no preto, deixa eu fazer invertida a ordem, porque senão já vão me dizer aqui, né? Por que você falou, né? Essa cor X antes da cor Y? Está desse jeito. Isso é extremamente perigoso. Sim. Então, assim, falando de manipulação, ou a gente vive um momento em que você vai, quando você percebe, você acha que está pensando por você mesmo e não está. Você não está pensando. Aliás, eu arrisco dizer que em mais de 90% dos casos, o que você pensa não é o que você pensa. Você foi condicionado a pensar daquele jeito. Foi condicionado a pensar. Por que é algo assim, passa... Algo que é normal, de repente alguém grita, fala que não é, você fala louco, aí daqui a pouco todo mundo, não é, realmente não é normal, eu falava errado. E você começa a se corrigir. Aí começa o homem opressor, a mulher coitadinha, e aí em tudo que leva para o vitimismo é extremamente perigoso, tudo que tira a gente da autorresponsabilidade. Então hoje eu gosto muito de ser comunicadora, é um assunto que me encanta. Mas, assim, falando de propósito, o empreendedorismo hoje, para mim, é um propósito maior. É lógico que eu uso a comunicação, lógico, para intraempreender, mas, assim, por que é um propósito maior? Porque eu acho que só o empreendedorismo pode salvar, a palavra é salvar mesmo, as pessoas desse momento perigoso de manipulação de linguagem que a gente vive. Por quê? Porque se no mundo do empreendedorismo manda quem tem resultado, tem um monte de narrativa que não entra. Então, por exemplo, eu trabalhei em empresas muito masculinas. Eu trabalhei em empresa que eu ganhava, tipo, 4, 5 vezes menos que alguém que fazia a mesma coisa que eu. Mas eu nunca pensei, sou mulher, ele é homem. Isso é a pior besteira que você pode fazer. Eu pensava, onde eu me diferencio? Onde eu posso me diferenciar? Eu sentava em mesa de reuniões onde era a única mulher ali. E as mulheres ocupavam cargos do tipo secretária, assistente, as chefias não eram femininas. Mas aquilo nunca... Ou eu quero estar ali ou eu não quero. E aí, brigando, eu ia ficar ali até quando? E ainda bem que eu saí, que aí hoje eu estou maior do que aquilo tudo. Então, assim, se no mundo do empreendedorismo manda quem tem resultado, não cabe dizer que mulher é coitadinha. Por quê? Não tem salário. O que você ganha é fruto do que você produziu. Seu mérito. Aí vem a história, mas a mulher tem mais dificuldade, geralmente ela fica com um filho e tudo mais. Eu tenho 2 crianças. E aí, quando a gente diz o seguinte, não, mas agora é online e é home office. O que você vai dizer? Eu faço business internacional mesmo, com criança no colo, ajudando a fazer a tarefa e ao mesmo tempo fazendo uma reunião. Então, se eu faço vitimismo, eu não terei resultado, mas a culpa é minha. Então, não existe isso. Mulher nunca foi minoria, mulher nunca foi minoria, a gente sempre foi maioria. Falando de persuasão, mulher sempre foi persuasiva. Não tem aquela brincadeira, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço? Sim. Grandes líderes mundiais foram seduzidos, né, por mulheres. Então, não tem essa de que a gente nunca influenciou. O voto feminino não foi uma luta da mulher, foi uma luta do homem, sabia? Não. Foi o homem. Olha. No Brasil foi um médico, inclusive, que era político também, e ele queria que a esposa dele votasse. Ela não fazia a menor questão. Não foram as feministas que trouxeram o voto. Não foram elas. Porque a luta feminista, ela não é no sentido da igualdade, ela é da desigualdade, é da superação. De um ser superior que o outro. Mas me chamaram para dar uma palestra para uma empresa sobre empreendedorismo feminino. Só teriam mulheres lá. Eu falei, ai, que legal, vou dar uma pesquisada, né? Não vou só no que eu sinto. Vamos ver o que estão dizendo por aí, os dados e tudo mais. Difícil foi filtrar, eu só achei matéria de revanchismo, do tipo, agora é a nossa vez, né? Meios de comunicação sérios. Que discurso é esse? Agora é a nossa vez. Por quê? Como assim, agora é a nossa vez? Ué, nunca foi, então? Gente, brilha, vai lá e brilha, né? Ninguém vai me dar poder, eu sou alma, todo mundo é alma. Seu poder é ser alma, não é, né? Você não ganha poder de ninguém, você exala. Então, exale o seu. Eu sou completamente contra esses discursos, inclusive tem os dados, né?
masculinos. O homem faz 95% dos trabalhos perigosos do mundo. Né? Os homens morrem mais cedo, muito mais cedo que as mulheres. O câncer de próstata recebe infinitamente menos investimentos da saúde pública. Do que o de mama. Que o de mama, e é altíssimo. Então, se a gente for ver, na verdade, quem está mais fragilizado hoje é o universo masculino, que além de tudo não pode nem abrir a boca mais. Né? Se falar grosso, então assim, a gente estava até comentando antes de gravar, né? Um filme, Eu Não Sou um Homem Fácil, uma comédia francesa, está no Netflix, é muito legal, mas é assustadora. É a mulher masculina e o homem feminino. Por isso que tudo está na linguagem, tudo está na comunicação. Eu acho legal demais esse programa de vocês, porque se você não toma para si certa linguagem, alguém vai tomar no seu lugar e vai falar o que quiser. E na hora que for senso comum, como é que você combate isso? Ou você influencia, ou você vai ser influenciado. Então, assim, a gente não pode aceitar, não pode ter medo de se expressar, não pode ter medo de falar. Né? Então, assim, tanto não é verdade que é pelas mulheres que eu fiz uma publicação defendendo uma personalidade recente que foi extremamente agredida, mas não era de interesse de uma ideologia política, e acabaram comigo, ninguém defendeu a coitada. Eu falei, mas gente, a mulher foi humilhada, ela foi xingada, não importa. Teve, inclusive, numa manifestação feminista, onde estava lá, inclusive, um homem junto com a mulherada toda, defendendo o direito das mulheres. A repórter foi entrevistá-lo, fez uma pergunta para ele não gostou, porque era uma pergunta que provocava, né? Ele tinha que responder, ele tinha que pensar. Ele deu um soco na cara dela, na frente de todo mundo, aí sim, aí eu sou contra, né? Eu não sou anti isso ou aquilo, eu amo... Mesmo que seja... está errado, mesmo que fosse na cara de um outro homem. Exato, né? Total. Mas ele deu um soco na cara dela e sabe o que aconteceu? Ele foi protegido e ela foi quase linchada. Quer dizer, então não é verdade esse discurso da fragilidade, é narrativa, a gente não pode ser bobinho. Tem muita gente de bem repetindo termos que não são legais, defendendo uma ideologia que não é a sua, mas porque está todo mundo falando. Então tem que tomar muito cuidado. Legal. E a linguagem é poder. Massa. É o automático, né? A pessoa acredita, a verdade dela é baseada na informação dos outros. A gente não pode ser repetidora, a gente tem que questionar. Questionar é muito importante. Eu sempre fui muito questionadora. Né? Quando que eu decidi empreender? Eu não fui preparada para empreender. Eu tenho 43 anos. A minha geração não foi preparada para empreender. Eu fiz 2 faculdades, uma pós-graduação e alguns cursos que sempre treinaram a gente para trabalhar no máximo numa multinacional, como funcionário. Né? Mas quando que eu saí dessa bolha? Porque eu achava que realmente não era para mim. Uma brincadeira, eu tinha um amigo, um colega de trabalho, que ele tinha 20 e poucos anos, e todo dia no meio do expediente ele espreguiçava assim na redação e falava, essa aposentadoria que não chega. Todo mundo começou a rir, né? E ele fazia isso todos os dias, mas aquilo começou a me intrigar. Falei, cara, quando eu aposentar, que eu vou poder ir ao dentista às 9 da manhã? Olha que bizarro. E não depois de tal hora, no final do dia, na hora do almoço sem comer. Eu falei, tá errado. Você fala, para mim, né? Para mim era falta de liberdade, eu não queria bater cartão. Então, questionar é muito legal. Questione tudo. Alguém falou algo que te parece óbvio, peraí, vamos ver, é isso mesmo? Né? Ou tem narrativa por trás? A gente está num período das narrativas, tudo é narrativa. Então, cuidado. Eu costumo até dizer assim, o que é popular é burro. Não, existe um termo que fala toda maioria é burra, não é? Toda generalização é burra também, né? Isso, Inclusive, falando um pouquinho mais do universo masculino, eu sempre convivi muito, né? Estava comentando com vocês. Eu tenho um irmão e a galera dele estava sempre lá em casa. Por muito tempo fomos só eu e ele. Minha irmã veio 8 anos depois. Então, assim, eu tinha que jogar futebol, eu tinha que brincar de Batman e Robin. Eu não tinha opção, eu não convencia ele a brincar de boneca, eu brincava de bola. E eu convivi muito, eu acho assim, é tão bonita a diferença. Eu tenho menino e menina, eu tenho um casal, gente, é muito legal, é completamente diferente, mas é tão rico. Ficar batendo, brigando, exigindo que o masculino não seja masculino, que o feminino não seja tão feminino assim, é a coisa mais bizarra que existe, né? A gente tem que valorizar isso. E é aí que entra, no meu ponto de vista, até aqueles pontos de cota, de... Eu não aceito nenhum tipo de cota, nem cota para mulher, nem cota disso, daquilo, porque você é azul, porque você é amarelo.
Não tem de ter cota, dê condições da pessoa. Ah, porque não tem acesso a um estudo de qualidade. Melhora o estudo. Então dê a qualidade, dê o acesso para todo mundo. A gente está cometendo o erro dos americanos, né? Por que a gente tem que aprender com o erro? Eu admiro a cultura americana e tem uma série de coisas para a gente copiar, mas a cota a gente não devia ter copiado nunca, nunca. Só cria discussão. Aliás, eu sofri uma vez na vida preconceito pela minha cor de coró da goiaba, né? Branca. Foi nos Estados Unidos, em Nova York. Isso nunca tinha me acontecido. É horrível. Eu pensei, gente, agora eu sei como uma pessoa se sente quando sofre preconceito pela cor, independente da cor. É muito doído mesmo. E eu sofri ao contrário, né? De ser hostilizada, de alguém ser muito bem tratada e em seguida eu ser praticamente ridicularizada tentando comprar um café na Starbucks. Caramba. Foi declarado, foi óbvio, foi óbvio. E aí eu entendo realmente quando o discurso do racismo, eu sou totalmente a favor de combater, mas a maneira como se combate que eu acho errado. Entendi. Com vitimismo, com Perfeito. bandeiras que eu acho que não ajudam. Bolsa Família, né? Bolsa qualquer coisa, né? Se quer uma bolsa, vai comprar, né? Não tem desculpa. O Silvio Santos vendeu o Bic, vendeu a bicicleta, vendeu caneta Bic e cresceu. E ele agradece o amigo Rock dele que não deu emprego para ele na padaria porque queria uma mulher bonita para atender o freguês no balcão e não ele, que era feio na visão do amigo, né? A melhor coisa que aconteceu, ele não seria o que ele é hoje se o amigo tivesse empregado ele. Olha que coisa louca. Então, assim, todo mundo tem uma dádiva. A gente fala muito em desigualdade, no que é mais importante é igual, porque eu vejo que tempo é vida, e todo mundo tem 24 horas. Então, a gente tem as mesmas condições de vida. Lógico que, jogando para sobrevivência, para condições financeiras, o game é diferente, mas todo mundo tem condição de reagir. E se você começar por não vitimizar, não cotizar e não dividir, já é um grande caminho para crescer. E hoje, onde a gente vê muitos modelos de intraempreendedorismo a favor, onde qualquer um começa do zero, pronto, está cada vez mais fácil, essa é a verdade, né? E não mais difícil. As condições estão muito mais favoráveis para a pessoa... Do que desfavoráveis. Para a pessoa começar da onde ela está, seja Exatamente. Homem, mulher, jovem, mais velho, né? Inclusive, eu li uma pesquisa que a retomada da economia pós-pandêmica vai ficar muito na mão das mulheres por causa do modelo de trabalhar de casa. E a mulher empreende por 2 motivos, para se sentir bem e ela gosta muito de rede de apoio. Eu também adoro. Né? Hoje no meu negócio a maioria são de mulheres, mas eu acho muito rica a diversidade. Eu também. E empreender, né, eu creio que não está relacionado só com, vamos lá, ter um negócio. A gente tem que empreender em tudo, né, em todas as áreas da vida. Poxa, na minha saúde eu preciso empreender na minha saúde. Exato. Né? Eu não posso me vitimizar dizendo, mas, que nem por exemplo, tem aquelas pessoas que, cara, eu estou com um problema XYZ, eu quero abaixar o peso. Mas o que eu vou comer? E amanhã, que é isso, que é aquilo? Não, cara, corta o pão, corta o arroz, mas aí, o que eu vou comer, né? Não, cria uma solução, dá um jeito, né? Não, mas comer bem custa caro, né? Cara, dá um jeito, resolve, né? Quem de repente, de alguma maneira, isso pareceu um pouco ofensivo, agressivo, eu vou até dar um conselho de ressignificação. Aquilo que doeu, em toda essa conversa nossa, o que mais te incomodar, que te deu aquela raiva, vontade de me socar, é aí que você tem que observar. Olha Por que doeu? Uhum. Por que doeu? Bateu, doeu, pega que é seu. Adorei. E ainda bem que não precisa me escutar. Vai escutar Geraldo Rufino, por exemplo, né? Escute, quem lá, sei lá, Oprah Winfrey, né? Então, tem vários outros modelos. Eu aí já também odeio a história de lugar de fala. Não existe lugar de fala na minha visão. Eu acho isso uma sacanagem. Eu não posso falar de racismo porque eu não estou no lugar de fala. Como assim? Eu acho que, assim, troca por lugar de escuta. Eu acho que existe lugar de escuta. Se você ouve, né? Como que eu posso dizer que eu tenho o direito de falar mais sobre um assunto do que o Pedro, do que o Hudson? Então, vocês não podem falar sobre a dificuldade de ser mãe, porque eu sou mãe, e vocês não testemunham, não convivem com mulheres, enfim. Por que você não pode falar sobre isso? Você não pode defender isso. Então, não existe. Para mim, lugar de fala já é um preconceito. Lugar de fala. Eu acho errado lugar de fala. Lugar de escuta, né? Vamos ouvir.
E isso se inverte em todos os pontos, que nem, por exemplo, você falou agora, eu lembrei de um filme Paternidade. Quando o cara entra assim num lugar que tem um monte de mulher ali cuidando dos filhos, ele era... a esposa dele tinha falecido no parto, é uma história real, e ele estava cuidando ali de um bebê recém-nascido, e ele estava desesperado, né? Então ele entra e fala assim, gente, eu preciso de ajuda, aqui como que eles falaram? Aqui não é... o AA é lá na outra porta, falaram assim pra ele. Tadinho, aqui, uma comédia, um filme. Mas é baseado em fatos reais. Olha isso. E o AA é na próxima porta, aqui é lugar para mães. Ele falou, não, lá fora tá escrito que é lugar para pais. Né? Então, ou seja, também tem em todas as áreas tem isso, né? Então, aqui não, eu sou vítima porque fazem isso e isso. Assim. Não, cara, ele falou, não, aqui tá escrito que é lugar para pais. Então eu preciso de ajuda para assim, assim, ele era o único homem. É um filme americano, né? Não sei te dizer a produção. A Paternidade, tá no Netflix. É de um rapaz... Um negro. Provavelmente na porta tava Parents. Provavelmente. Lógico. Parents, que é pais em pai inglês, mãe. é pai e mãe. Sim, é pai e mãe. Pai e mãe, pais, né? Pais é pai e mãe. Aliás, estamos aqui comentando isso, já aproveito para jogar uma pimenta mais forte, né? Se você é uma defensora da causa feminina, brigue pelo termo todas, pelo amor de Deus, não aceite todes. Por quê? Todas ou todos, não todes. Quando você vê uma escola colocando bem-vindes para os alunos, é muito perigoso. É muito perigoso, né? Bem-vindos. Bem-vindos, né? Antes você falava do homem se referindo à humanidade. Hoje você tem que falar humanidade, para você falar assim, sim, tipo, o homem quer dizer a humanidade, o ser humano, né? Entendi. Brigue pelas grafias corretas, pelas terminações, brigue pela língua portuguesa, brigue pelo termo todas e todos, e não todes, né? Então, assim, pelo amor de Deus, vamos valorizar a riqueza da variação, da variedade. Legal, é aquela ideia de querer inventar o que já foi inventado, dar tamanho para aquilo que já tem o seu próprio tamanho, né? Então as pessoas estão o tempo todo tentando mudar essas coisas que não vai gerar resultado e não vai te tornar produtivo. Por isso que eu amo empreendedorismo e acho que ele salva do vitimismo, porque empreender é solucionar, ponto, seja lá o que for. Problemas. Pessoas que estão em busca de solução não estão em busca de discussão. Está em busca de solução, né? Tem outras coisas mais urgentes. Se você tem tempo para reclamar, você não tem tempo para prosperar. Exatamente. Uma pessoa produtiva, ela não tem tempo para reclamar. Exato. Nem para fofocar. Exatamente. Estamos chegando na parte... Cara, que papo bom. Não acaba, né? Se deixar... Se deixar, não acaba. Eu amei. Mas a gente tem um presente para você. Jura? Né, Hudson? Eu vou deixar dessa vez você entregar. Tá. Uau! Esse aqui é um presente, é um quadro que nós temos aqui no HP Cash. Nós acreditamos que a leitura, ela tem o poder para transformar vidas, né? Transformar negócios. Uau. Né? Independente de homem ou mulher. Independente de homem ou mulher. A leitura tem o poder de ensinar o empreendedorismo, né? Então, nós aqui somos incentivadores da leitura. Né? Nós temos uma parceria com o Judar. Né? O Judar é um cara bem interessante, né? Um negócio bem interessante, é uma banca de livros. Banca / livraria. Olha que Eu ia legal. falar banca de revista, porque realmente é aquela estrutura de banca de... Não, mas não é uma banca de livros. É uma livraria muito legal. E o Judar tem uma parceria aqui com a gente. E todos os nossos convidados, a gente em parceria, oferece um livro. E o livro... Melhor presente que existe. O livro, vou assinar aqui primeiro. Uau. Você lindo, hein? Você já leu? Né? Não li, tô curiosíssima. Eu amo capa de livro, essa tá bem bonita. O Baltazar Gracian é um filósofo, se não me engano, ele me explicou, ele influenciou bastante Nietzsche, inclusive. Ele falou que é um cara chama Arte da Sabedoria, o nome desse livro. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Um livro fechado é um amigo que espera, né? Um livro aberto é um amigo que ensina. Como que é? Um livro fechado é um amigo que espera, né? E um livro aberto é um amigo que ensina. Então, espero que seja um amigo que por um tempo me espere, mas logo me ensine. Eu quero ler logo. Legal. Obrigada, gente. Karina, enquanto ele está assinando ali,
Uma outra coisa que a gente faz no final, eu vou fazer umas perguntas para você e eu quero que você vá me respondendo as primeiras coisas que vierem na sua cabeça. Tá. Ai, eu morro de medo dessa brincadeira, Por quê? gente. Ah, eu fico nervosa. Não, mas vamos lá, lá. me fala um livro. A Arte da Persuasão, da Tonya Raymond. O que você está lendo hoje? Nossa, eu estou lendo vários. Eu leio uns 4 ou 5 ao mesmo tempo, mas vou falar o primeiro que me veio a imagem. É de Tortas de Lama a Céus Azuis, do Randy Ray. Nossa, não conheço. É uma história incrível, incrível. Se você tem um casal de filhos, né? Sim. Se você pudesse ensinar só uma coisa para eles, qual seria? Seja um solucionador. E para a gente encerrar, imagina que você está no seu velório. E aí estão fazendo uma homenagem para você lá. Aí na sua lápide vai estar escrito alguma coisa. O que você gostaria que tivesse escrito? Ai, meu Deus, e agora? Emocionei. Isso é uma ferramenta de coach, não é? Também, não é? de tudo um pouco. Aí ele juntou tudo. Eu gostaria que dissessem que eu tive muita coragem. Coragem para encarar eu mesma. Né? Então, Karina teve coragem de mudar. Teve coragem de olhar para si mesma e perceber que precisava melhorar. Eu realmente me considero uma pessoa muito corajosa. Hoje eu sei que eu enfrento qualquer coisa. Então, me chama de corajosa que eu fico feliz. Que massa, eu já sei o que eu vou escrever no seu livro, então. Ai, ótimo, me chama de corajosa. Muito bom, muito bom. Pedindo o rótulo, né? Mas tudo bem. Que bonito isso, gente. Muito especial. Muito mesmo. Tem uma passagem na Bíblia que fala, seja forte e corajoso. Obrigada. No livro de Tito, se não me engano. Uau! E às vezes a coragem não tem a ver com grandes batalhas e nem nada, né? Tem coragem, às vezes, de enfrentar a sua sombra. Já é um ato de coragem muito, muito forte. Então, todo mundo possa. Eu acho o livro incrível. Uma vez eu estava numa missa, e aí o padre, ele é um padre muito doidão, carioca, lá no Rio de Janeiro, e ele estava falando sobre aquela parte de vá por águas mais profundas, né? Ele apontou para mim, me viu com um bebê no colo, falou assim, você se acha uma boa mãe? Eu falei, acho. Ele falou assim, mas pode ser melhor. Vá por águas mais profundas, leia livros sobre como educar os filhos. Então, eu acho assim, que a gente tem de ir direto à fonte. A fonte é o livro. Eu tive um professor de metodologia do ensino científico na faculdade, e ele falou assim, gente, vamos supor que o livro seja 100% da fonte de informação. Ele falou, não é, porque entre a pessoa, o que ela pensa e ela escrever, não vai 100%, mas vamos colocar que é 100%. Ele falou, eu como professor, eu vou ler, eu vou entender 80%, eu vou passar 60% e você vai assimilar 40%. Vá direto à fonte. Corrigindo, aproveitando aqui, não é Tito, é Josué, versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, tenha bom ânimo. Uau, então é isso. Obrigada. Seja forte e corajosa. Obrigada, vou pegar esse conselho para mim. Legal, massa. Bom, é isso. Muito obrigado pelo papo, agradeço. Foi muito massa. Agradeço muito. Aqui seu presente. Que bom que existe rede social, senão não ia conhecer Pedro e por Pedro não conheceria, né? Hudson, não conheceria sua bela esposa que está aqui conosco. E adoro conhecer gente. Valeu, gente. Valeu, obrigado, viu? Como que a galera te acha nas redes sociais? Bom, eu estou muito no Insta mesmo, então é Karina com K, _ Maia. Com I também, normal. Tudo com I, normal. Legal, show. Tá bom? É isso aí. Fechou. Nos vemos, então. Valeu, obrigado, tchau. Valeu, tchau, gente. Tchau.